Seja bem-vindo. O que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra pai? Para cada um de nós, ela vai ter um significado diferente e a importância será a mesma. De uma família patriarcal, passamos a famílias formadas por integrantes diferentes. Papéis que estão sendo vividos por personagens que até pouco tempo não eram visíveis. Talvez. E é sobre quem é o pai do século XXI e o papel que ele exerce o nosso programa de hoje. Assista agora com a gente um vídeo que encontramos na internet e que é bem interessante. Como é ser mãe e pai, ao mesmo tempo, principalmente duas crianças com tão pouca idade, é uma situação, como é que eu vou dizer, dá medo. Eu namorei 8 anos com a mãe da Laurinha e ela ficou grávida no finalzinho de 2013. A Laurinha nasceu em setembro de 2014 e ela morreu 2, 3 horas depois do parto. Elas perderam o pai tão novinhas, quando elas tinham 6 anos, na época. E quando Kelly nasceu, eu estava já com uns 29 anos, mais ou menos. Então, pra gente foi uma alegria, sabe, imensurável. O pai é abençoado por ter, como já tem um casal, e veio os trigêmeos, foi uma gravidez natural. Então é muito especial, uma bênção que, graças a Deus, estão levando com fé. Quando eu decidi ser pai, que eu assim posso dizer, eu tinha 19 anos, foi quando eu conheci minha esposa, e ela já tinha o Arthur com 5. E quando eu tomei a decisão de assumir mesmo um relacionamento, eu já tinha planejado assumir isso. A doença do Ian, ela mudou assim, em muitos aspectos na minha vida, Quando eu e a Ana Paula nos casamos, e aí a gente percebeu a possibilidade de realmente adotar. Dou muito valor à família e sinto muita falta do pai delas estarem com a gente, porque a gente era muito unido. Fui criado por um padrasto. Hoje eu sou padrasto de um dos meus filhos, apesar de considerar como filho. A Keren, ela, graças a Deus, ela não tem nenhum problema de saúde e o Ian sim. Então, o meu sentimento era de viver mais, assim, intensamente para ele, E é isso que eu faço até hoje, O ato de adotar é uma possibilidade. E a gente até coloca para todos que há muitos pais querendo ter filhos e há muitos filhos querendo ter pais. Acho que a família é uma das coisas mais importantes que a gente tem, São as pessoas que a gente pode confiar. Família para mim é tudo mesmo. Segurança é você saber em quem confiar, saber quem está do seu lado. Família para mim é um bem assim mensurável. Família é a base de tudo. Acho que a família é fundamental, é onde a gente alicerça, todas as nossas questões. Bom, eu não considero ser diferente. Eu não me vejo diferente de ninguém, entendeu? De pai, por ser pai de uma criança especial. Eu pretendo ensinar a Laurinha a se relacionar com as diferenças, com preconceitos, de um jeito bem natural. Hoje em dia, preconceito é a gente que faz, todo mundo é igual, tem que ensinar ela que todo mundo é igual, tem que respeitar todo mundo, e é assim que acontece. Na nossa casa mesmo, várias situações de seres diferentes, vamos dizer assim. A gente tem a minha filha que é especial, a gente tem caso de homossexual. Existem diferenças entre as pessoas, mas essas diferenças elas não tornam uma pessoa melhor que a outra. Que isso é natural, isso é do ser humano, cada um tem que ser do jeito que é. Se eu pudesse inverter o Dia dos Pais e dar para a Laurinha um presente? Caráter e respeito. A cura. A mãe. Acho que ela merecia só a mãe. Se eu tivesse nas minhas mãos, seria. Gostaria de ser quando a Laurinha crescer. Eu quero procurar ser o melhor pai para ele. Eu
gostaria de ser um bom pai para ela. Eu espero ser uma pessoa realizada, uma mãe realizada. Eu quero continuar sendo pai, quero ser muito amigo deles. Quando os dois crescerem, eu vou ser realizado, muito realizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu andei procurando na internet, que eu sempre procuro, né, achar algumas coisas interessantes e que a mim, pelo menos, me comoveu bastante e já mostra esse início de como vai ser o nosso programa, de mostrar pais diferentes em situações diferentes, além dessas. E eu vou apresentar quem está entre nós hoje. A psicóloga clínica Suelen Cruz, o sociólogo Luciano Pereira dos Santos. Queria agradecer imensamente a presença de vocês nesse assunto que mexe com a gente, né? Eu já fiquei com os olhinhos meio cheios d'água já no início, porque a gente já se coloca. E aí eu coloco para vocês nesse início de bate-papo, né? O que vem a ser pai? Quando vocês pensam na palavra, ou em termos já clínicos, já na sociologia, o que remete para vocês? Pai, acredito que nos dá, assim, em primeira instância, particularmente a questão de segurança, de proteção, né? Mas esse conceito também é um conceito construído, né, dentro da sociedade, e hoje o conceito de pai ultrapassa esses limites. O conceito de pai socialmente hoje é, primeiramente, aquele que cuida, que assume, que traz essa responsabilidade de acompanhamento com a criança, com o ser. Se antes era muito ligado a essa questão genitora, né, quem trouxe ao mundo, mas hoje está muito mais ligado a quem assume um determinado papel, um papel social, né? Você não precisa ser biologicamente pai, essa criança, hoje os pais não precisam morar dentro da mesma casa, então são mil situações, como a gente viu aqui no vídeo que vocês apresentaram, diferentes tipos de pais, mas todos ali ainda cumprindo um determinado modelo, né? De provedor, de cuidador, de ocupar o mesmo espaço físico, né? E hoje a gente vê com essas novas configurações das famílias, hoje os pais são separados, podem, né, ser separados e morar em ambientes diferentes, e aí então se criam outras atividades e atribuições para este pai, que às vezes o filho pode já conviver com o pai de um outro irmão que tenha também um segundo casamento da mãe, ou o próprio pai tem um outro casamento. Então essa configuração que nós tínhamos de pai, que era aquele, né, o marido da nossa mãe, que vivia dentro da nossa casa, existe, claro, e é grande parte da sociedade, mas existem outras configurações aí que assumem esse papel, ou esse papel vem se redesenhando dentro da sociedade. Sueli, como é que tu vê assim? Eu vejo hoje assim, os pais muito envolvidos, né? Assim, antigamente a gente tinha um pai que era mais responsável por trabalhar e prover financeiramente a família. Hoje, desde a gestação, os pais já estão participando muito e estão desejando ser pais, né? O que antes me parece assim que era algo de bom para ter, então casamos, temos que ter uma família, né? Hoje existe um desejo masculino de ser pai, né? De contribuir para a educação dos filhos, de participar.
Então isso está muito legal, assim, está muito legal porque estão mais envolvidos nos cuidados, né? Acho que está bem diferente do que era antes, talvez, de uma geração para as outras gerações. E essa, aproveitando o gancho do Luciano e ali do vídeo também, essa junção de famílias, pegando já primeiro por aí, essa junção de famílias, né? A mãe se separou, casou, e aí entra o papel de padrasto, que até nem chamam mais de padrasto, porque muitas vezes pode ser melhor o padrasto e a madrasta, são coisas como se fossem tido como ruins dentro da... Não, são pessoas que assumem a outra família e tudo. Como é que tu vês, em termos até psicológicos ali, eu não sei se tu atendes na tua clínica, no caso, os filhos, dentro dessa relação, tipo, quem é meu pai, se existe para eles essa diferença, se eles se preocupam com isso, ou é nós que somos mais velhos, que ficamos, não, bem, separamos, ele é padrasto, ele é o pai. Olha, depende muito, assim, de como a família realmente vai se configurar, né? Porque existem casos de pessoas que nem conheceram os pais e que tiveram lá pessoas importantes que fizeram esse papel. Né? Por exemplo, um avô, um tio ou um próprio padrasto, alguém que assumiu os cuidados, né, da criança, daquela família, enfim. Então isso é muito relativo. Se tiver tudo resolvido emocionalmente, se essa mãe estiver legal com essa outra pessoa, se essa pessoa for uma pessoa legal para a criança, que vai cuidar, que vai ocupar esse espaço, para ela é o pai, né? Independente da nomenclatura, né? É o espaço que ocupa, é o papel que desempenha. É o amor, né? Como amor, cuida. É o né? carinho, exato. Isso que é importante para a criança. E como é que vem essa evolução, Luciano? Que a gente parte como eu disse ali no início, a gente vem daquela família patriarcal, do medo, não é nem do respeito, até a gente chegar aos dias de hoje, assim. Eu acho que as mudanças que vêm acontecendo na sociedade, a forma como as lutas sociais e a conquista de direitos vem construindo essas gerações, é que vai mudar essa configuração também, né? Essa questão de... Quando a Suelen coloca da história do padrasto né, e do pai, e às vezes esse padrasto ele não precisa ser o pai, ele só tem que cumprir um papel de padrasto dentro da história, porque isso é uma evolução dentro dessa questão da família, do que a gente convive hoje, né? Uma outra coisa, quando a gente fala em pais, a gente está falando de um determinado tipo de família também. Sim. Né? Com uma determinada renda, com uma determinada... Porque vai existir outros complicadores, vai existir uma série de adolescentes, e acho que a gente vem vivendo isso, né? E até uma geração anterior e nesta geração, a gente vem vivendo uma série de adolescentes que não saíram nem da fralda direito, né? E já são pais. Assim, quando a gente como olha... as gurias, né? Com 12, 13 anos já são mães. Sim, mas para elas serem mães existe aí um pai. Claro que sim. Então tem essa outra questão que é os próprios adolescentes que são pai. Que papel cumprem isso dentro? Quem cumpre este papel? Que nós aqui estamos dizendo que é o papel do pai. Quem é que cumpre? É o avô, é o pai da garota, é o pai do garoto, é este garoto, ele está preparado, né? Então, essa palavra pai de 3 letras, ela tem uma gama. Exatamente, porque ela é muito extensa se formos pensar nesse sentido. Se nós formos pensar no vídeo, aí eu vou puxar bem para a sociologia, né, essas questões sociais assim, a gente vai pensar no vídeo, qual é o tipo de família que nós vimos, né? Em sua maioria branca, de classe média, de uma série de questões ali, para discutir um papel de pai muito bonito, muito bacana, que todos conseguem cumprir. Mas existem as outras questões e aqueles que não conseguem cumprir esse papel que a sociedade exige que o pai tenha. Né? Esse um outro lado. E a gente vem vendo
nesses últimos tempos, novas configurações, porque, por exemplo, uma das questões que o vídeo não abordou são famílias homoparentais, onde se tem 2 pais, né? Eu não vou dizer de 2 mães, porque nós estamos aqui discutindo a questão do pai, que são 2 figuras masculinas na vida de uma criança, dentro do mesmo ambiente. Sim. Né? Porque entendendo aqui o pai como uma figura masculina. Pois mas até que ponto o pai precisa ser só essa figura masculina? Exato, né? Aí quando aparece ali a mãe no vídeo. Que perdeu o marido, que perdeu o marido. E que virou pai, como a gente diz, né? Pai com mãe. E ali, quando entrevistam, então, todos os homens, e aí entrevista a mulher, ela cumprindo um papel que dentro da questão se diz um papel masculino, né? Assim, de provedora, de cuidado ali. Então, o quanto deste papel, qual que é o entendimento que a gente tem desse papel de pai? Se é só amor e cuidado, se é o provedor, o que ainda, quer dizer, o quanto a gente quer... Se é o biológico. Se é o biológico, o quanto a gente quer desconstruir daquele papel da família patriarcal, tradicional, né? O quanto a gente quer desconstruir desse papel, mas que a gente ainda traz. Mesmo nesses novos discursos, que então, para cumprir esse papel de pai, basta o amor, ou ele tem que ser o provedor, né? Ou ele tem que... A gente ainda traz essa questão para esses novos papéis, né? A gente espera que esse pai pague a conta no final. É isso? Sim, pague a pensão. Então, ser pai é esse o papel? Só dar amor basta, né? Então vem esses outros complicadores que estão aí na sociedade todos os dias. Agora, nesta época, é uma época que todo mundo homenageia os pais, né? Exatamente. Todo mundo homenageia os pais. Mas qual é o entendimento que nós temos disso? Eu acho que isso é importante. Discutir, as pessoas em casa devem pensar qual que é o entendimento que se tem, porque o pai da gente às vezes é tão perfeito, né? E às vezes a gente consegue apontar ou tão imperfeito também, e a gente consegue apontar esses defeitos ou qualidades no do outro, mas qual é o entendimento que a gente tem de pai? Que a gente espera que seja o pai? É uma mistura disso, amor e proteção, é uma série. Porque assim, até agora vocês falando, muitas escolas começaram já a abolir essa comemoração, porque aí tu tinha que fazer o trabalhinho, o Dia das Mães faz o trabalhinho, e aquele que não tinha mãe, né, ficava até um choque para a criança. Dia dos Pais, muitas escolas também tu não vai fazer ali o cinzeirinho com o pregador ali de roupa, o prendedor de roupa, fazendo a latinha, né? Devido a isso, né? Eu acredito até que, ao meu ver, isso é uma evolução. Sim, é uma evolução. É uma evolução, porque muitas pessoas não conheceram, gostariam de conhecer ou não, ou tem pai que para eles não significam nada, tanto que no início eu digo, muitos podem dar importância por ter um pai, outros não, mas aí eu falo no pai figura masculina, né? Estou falando no pai figura masculina. Mesmo na periferia, que a gente vê muito, as crianças na rua, porque a mãe teve uma relação sexual, ou teve um parceiro rapidamente e foi embora, e aí ficou a mãe no papel de pai, mas não tem condições nem de ter um papel só. Então eles estão, né? Então é muito complicado isso. Como é que assim quem chega ali para ti no teu consultório são mais pais ou mais mães, assim, no sentido? Olha, claro, a gente tem que pensar que não se trata de um serviço público e que eu trabalho com famílias, né? São maioria classe média e que possuem
uma configuração familiar. É claro que se atende mães que não têm parceiro, né? Enfim, são várias as configurações, né? O que eu posso te dizer é que assim, o que existe hoje é uma busca. Antes era algo muito assim, os pais vendo como não necessário psicoterapia para criança. E hoje não, né? Hoje os pais, as mães levam, mas os pais fazem parte do processo, né? Então são pais que estão buscando mais fazer parte da vida do filho, né? Então essa visão está diferente, mas de uma forma geral são famílias que buscam, né? O serviço, assim, não só pais. Acho que é mais raro, sim, ver pais que cuidam, pais solteiros, digamos assim, né? Acho que assim é mais as mães. A mãe acaba ocupando muito mais esse papel, né? Quando não existe um parceiro, acaba ocupando esse papel de mãe e ao mesmo tempo de pai, né? E o contrário, talvez nem tanto, né? Pelo menos a minha experiência é essa. Vamos para o intervalinho? Passou que já estamos indo para o intervalinho. A gente vai para o intervalo e depois dos comerciais continuamos a falar sobre o papel do pai, quem é esse pai do século XXI. Até daqui a pouquinho. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site. Isso mesmo, a gente é a única emissora do sul do país onde a programação que é exibida na TV passa pela sua internet, no nosso site www.tvcidadepelotas.com.br. Então não precisa ser assinante só da Blue, não precisa estar em Pelotas para nos assistir. E o programa de hoje entre nós é falando sobre o pai. Quem é esse pai, o pai do século XXI? E a gente está discutindo aqui com a psicóloga, a Suelen Cruz, e o sociólogo Luciano Pereira dos Santos. No intervalo a gente debatia assim, alguns exemplos, né, desse pai, e até antes de pegar esse gancho que a gente falava nos bastidores, quando a gente terminou, o Suelen falava que tem mais, claro, mães assumindo, mas antigamente a gente quase não ouvia nem falar de pai assumindo, e hoje a gente já ouve muitos, né, que até, inclusive, adolescentes, jovens adultos de 20 e poucos anos, namorando, as primeiras namoradas já com filho. Isso me chamou a atenção, inclusive eu perguntei para alguns amigos, digo, mas não é engraçado, pra te ver que tu com 20 e poucos anos namorar uma menina que também tem essa idade, com um filho? E aí ele me respondeu, mas quase todas
Então, para nós é normal. Para essa geração agora de 20, que está com 20 e poucos, é normal namorar mães. Namoradas, né, que são mães. Isso também é uma coisa nova, acredito eu. Sim, aí tem crianças já com 8, 7 anos. E aí tem que pensar que na relação desta criança, ela convive com duas figuras masculinas, mas uma delas não é o pai. O sujeito namora uma pessoa que tem um filho, uma mulher que tem um filho. Mas ele namora na casa do pai. Sim, pior ainda. Sim, mas ele não assume o papel de pai dessa criança. Não. Tem que colocar, porque fica bem complicado. Para a criança. Não sei. Acho que hoje não mais. Eu acho que hoje não mais. Depende de como também a mãe leva isso, né? Porque, bom, o teu pai é o fulano. Bom, então tá, o fulano ocupa esse papel, esse espaço como pai. Tá bem, se ele ocupa, ok. O Beltrano pode ser o namorado da mãe, pode ser o tio tal, né? Sim. Ou daqui a pouco, não, esse pai não assumiu essa criança. Essa criança vai ter um avô que vai assumir esse papel mais paterno. Ou o próprio namorado da mãe, que acaba então tendo um relacionamento também com a criança e curtindo fazer parte da vida dela. E pode ocupar esse espaço que ficou vazio pela falta do pai, né? E não ser chamado de pai, a criança ter plena consciência, bom, ele não é meu pai, é o namorado da mãe, é o tio tal, mas pô, tio tal é legal. Mesmo que que vá trocando esse tio tal. Aí depende como... É isso que eu na cabeça, nesse lado que eu abordo, entendeu? Tipo, é um namoro, de repente a mãe mora na casa dos pais com a criança e tem um namorado que não mora com ela, entendeu? E aí de vez em quando namora, tu não sabe se vai durar o namoro ou não, mas e se vem aquela coisa, fica um ano, aí não deu, vai outro. Que eu te digo que depende como vai a mãe levado. vai, até que ponto essa mãe vai deixar que essa pessoa faça parte da vida da criança. Porque a gente está atribuindo nessa conversa, atribuindo o pai necessariamente uma relação com essa mãe, e não é isso. Pois é. Geralmente, quando você cita o exemplo da garota que ainda mora com os pais, sim, geralmente a figura masculina que vai fazer esse papel, que vai fazer parte, pode ser o avô, pode ser o irmão dela, pode ser outras pessoas. Claro que pode ser esse namorado, se essa relação tomar outras proporções, sim, e tal, tudo, né? Mas o que é interessante nessa configuração que você aponta, o que é interessante é que este sujeito entra numa relação, numa outra relação, onde já existe uma mãe, uma criança e um outro pai. Né? É este pai que está ausente, ou que está presente, ou que vai fazer parte dessa configuração aí. O interessante é que essas novas, né, a nova geração, esses garotos de 20 e poucos, como você citou, eles estão entrando nessas relações já com as pretensões. Isso não quer dizer que esse pai desse menino aí, filho desta garota que está namorando, que ele não tenha também uma outra namorada que não seja mãe. Né? E a questão dos pais solteiros que nós temos hoje, claro, né? Que é cada vez mais comum, e aí nós temos uma questão legal, conquistas legais durante os últimos tempos, que é a questão de assumir o filho. O pai tem que assumir o filho. E existe com esse pai uma série de responsabilidades. A pensão alimentícia, o cuidado, uma série de coisas. Então, este jovem, né, este outro que não está lá com a mãe, sim, ele também é um pai solteiro e ele também vai ter outros relacionamentos, né, outras garotas, outros namoros, mas ele tem que cumprir minimamente... na lei, um papel de pai. A escola, quando for chamar, se tiver o registro da criança, vai ser a justiça, se for chamar, entendeu? Então, existe também essa outra questão, que é os pais solteiros, que ora
cuidam e participam da vida da criança, ou às vezes nem tanto, mas estão aí, faz parte, é um novo modelo. Antes a gente não ouvia falar de pai solteiro, né? Não era comum. Não, era mãe solteira. Mãe solteira, né? Hoje tem pais solteiros. E a gente continua aí falando em termos do pai, a figura masculina, eu acho. Sim. E o pai não necessariamente é uma figura masculina. Não precisa ser. Até num casamento, por exemplo, como a gente falou, num casamento homoafetivo, 2 mulheres vão ser mães, mas uma vai ter, de repente, que a gente discutia, um lado, aquele que tu falasse, que é mais disciplinador, que a gente até acredita que o pai seja isso também, não sei se é. Então, hoje em dia. Mas quando você coloca dessa forma, daí vamos... O que é o pai? Então, vamos inverter. Não precisa ser um casal formado, uma formação familiar, onde o núcleo sejam 2 mulheres. Não precisa. Sim. Pensa, então, num homem e numa mulher, num casal heterossexual, mas da forma que você está colocando... E se a mãe for disciplinadora, então ela é o pai? Você está entendendo? Você está atribuindo um papel. É por isso que você está entendendo? Que na verdade, pai é um papel masculino. Assim como mãe é um papel feminino. Não tem como inverter isso. Mesmo numa relação entre 2 mulheres, acredito eu. Sim. Sabe? Não tem como você dizer, fulano assume um papel de pai. Porque se você inverter esse jogo e colocar um homem e uma mulher nessa relação, e a mulher então for disciplinadora, ela é o pai. E o homem for, né, um poço de amor, um poço de carinho, aquela coisa toda. A mãe. Então não. Pai é um papel masculino, penso eu. É que assim, não importa quem vai entrar nesse papel, alguém vai fazer. Todos nós temos internalizados um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe se trata de papéis e não necessariamente de quem vai ocupar. Entende? Então, nesse sentido, pensando assim, né, hoje é algo que está muito presente, pelo menos na minha realidade, né? Enquanto antigamente nós tínhamos pais mais disciplinadores, que se tinha respeito e medo do pai, né? Então, muito medo. Então, o pai era aquela figura que punha respeito, né? Quando teu pai chegar, tu vai ver. Tu vai ver, né? Então, tava lascado. O pai era aquela figura, né? Hoje nós temos pais que estão muito mais envolvidos com o brincar com a criança, com um momento legal, um momento bom, e as mães mais ocupando esse papel de fulaninho fez isso, vai ficar de castigo. Isso tá bem complicado, sabe? Porque as mulheres estão super sobrecarregadas com isso. Essa é a realidade que eu tenho vivenciado. Então os pais trabalham o dia inteiro, as mães também, né? E aí chegam em casa e eles não querem ficar cobrando fulaninho que não fez o tema, né? E aí fica para a mulher mais esse papel, né? Então, assim, hoje eu tenho que trabalhar muito com os pais essa questão da disciplina, de eles, pelo menos assim, que não seja algo tão determinado, só né, cuida da disciplina. Mas então vamos dividir, já que estamos dividindo tudo, né? Vamos dividir. O pai, não só para as horas boas, mas também o pai que vai lá e vai cobrar e vai, né, colocar o limite. É uma coisa intensa hoje. Bem complicada, né? Bem complicada. É que a gente fica pensando mesmo nessa questão de papéis, né? Tipo, o pai que disciplina, a mãe que é o bravo. Mas hoje essas questões eu não consigo ver muitas diferenças nos papéis. Eu acho que tudo depende muito da condição social que se tem, né? Se esse pai vai estar mais tranquilo, se essa mãe vai poder ficar ali cuidando do filho, ou se ela tem que ter, né, a tripla jornada, né, como é que funciona. E por um outro lado também vejo que a gente tem uma ausência inclusive desses papéis hoje
grande na juventude. Tipo, eles não sei se não conseguem ter interferência, porque eu não tenho filho adolescente, então não sei como é, né? E aí... Ou acham que estão mandando demais, ou tem medo de não sei, e aí se ausentam, e aí já não sabem o que estão fazendo, não sei. Que se a gente for pensar nos adolescentes, né, e aí dizendo, em sua maioria, porque nem tudo não dá para generalizar nada, não existe regra. Não. Se formos falar com eles, não com os pais, porque os pais, de toda maneira, se formos falar com os pais, a experiência que tem é que eles reclamam arduamente da questão do processo todo da adolescência dos filhos. Se formos falar com os filhos, eles se ausentam dessa questão dos pais, não querem esse compromisso, não quer a mãe dizendo precisa fazer isso e o pai muito menos impondo regras e limites. O que a gente percebe na sociedade é que aquele papel de família que se tinha, onde o pai então, ou a mãe, o pai colocava limites, hoje a gente tem uma adolescência, os jovens, em sua maioria, sem limites, nenhum tipo, nem nada. Pois né? E não chega no teu consultório isso? No sentido, eu não sei se eu posso fazer isso. Muito. Né? Eu acho que pode chegar mais, eu não consigo fazer. Ou até medo de fazer, e daquilo sei eu. Porque tá uma coisa bem conflitante, né? Nós temos muitas questões nesse sentido, assim, de não saber até onde ir na questão do limite, né? Se antes era algo assim de que, bom, preto no branco, isso, hoje em dia são muitas possibilidades. Então, será que vai traumatizar a criança se eu deixar de castigo? Né? Hoje existe uma preocupação muito grande dos pais, que acho que é uma preocupação de não repetir os seus modelos. Se eles foram muito repressores, se os pais foram muito repressores, é uma busca de se tornar diferente. Né? Hoje a parentalidade está super idealizada. Hoje a gente tem que pensar que as pessoas estão tendo filhos, pensando novamente, né, no que a gente discutia numa classe média e tal. As pessoas estão querendo ter filhos num momento de vida em que já conquistaram, né, a casa própria, tem um carro, tem uma boa condição de dar uma educação e tem tal. uma vida profissional estabilizada. Então, quer dizer, hoje nós temos, né, uma parentalidade de 30, 40 e poucos anos. Né? Também a questão da mulher poder ter filhos mais tarde, a ciência contribuindo para isso. Né? Então a gente está tendo um novo modelo. Então são pais que têm um outro ritmo, esses filhos são muito idealizados. Então, quer dizer, pode-se pecar muito mais pelo excesso do dar as coisas, do não exigir tanto, né? Porque esse filho é diferente. É um filho que está em outro momento da vida, né? Que eu diria assim que, né? Até meio uma expressão assim, mas é quase como um bem de consumo, né? Hoje, bom, eu já tenho tudo. Tenho casa, viajei para o exterior. O que é que falta? Agora falta o filho. Então esse filho vem assim carregado de muito significado, de muito amor e representando muita coisa para esses pais. E aí muitos se perdem, né, que é a questão do não colocar limite. E a mídia também bate muito em cima de algumas leis também, né? Sim. Se tu fizer isso, inclusive crianças, eu vou te denunciar para o Conselho Tutelar. Sabe? A própria criança dizendo pro pai que está falando alguma coisa. Então, a criança tem essa evolução maior também, a consciência, né? Mais leis, mais a mídia também, a questão de não poder dar uma palmada, de não... Então, é complicado. Chega um ponto que os pais já não sabem mais né, o que devem fazer, o que podem fazer. Eu quero pegar o gancho aqui da Suelen quando ela diz desse filho idealizado e tal. Sim. Porque aí traz uma outra questão, uma outra responsabilidade, né? Que a criança, como meio de corresponder a essas expectativas.
Aí de onde vai surgir, né, lá pra frente essa história? Não põe a mão em mim, né? Olha, te denuncio. Porque também se atribui a esse filho idealizado, esse sujeito que já cumpriu com diversas questões da vida, que está estabilizado e que pode ter esse filho mais tarde. Até outro dia eu estava vendo um estudo onde falava de pai-avô, que o sujeito que tem a idade que seria de avô, né? De avô e que então e aí ele vai essa é a função de avô. Se tu for ver. Sim, ele está está quase para aposentar e vai ter o filho. Aí a gente diz, é filho de velho. Né? Tem essa. A gente diz, não, tipo, entre aspas, não tem educação, né? Uma criança mal educada, né? Porque é filho de velho. No sentido que, e todo mundo comenta. Sim, bem complicada. Porque daí gera outra expectativa em relação à criança, que espera-se que a criança cumpra também, né? Mas a forma de educar vai ser diferente mesmo na questão de imposição de limites. Porque vai ter mais tempo, porque a criança se torna um bem de consumo, um passatempo, um brinquedo, algo que vai, né? A gente, das experiências e das coisas que conheço, ainda não sei dizer se, né, na adolescência, se esses filhos vão trazer mais complicação para esses pais que vão estar mais velhos, ainda não, porque até esse fato de assumir esse pai-avô, que recente. É recente, dessa geração. É dessa geração, é recente. Como a Shalene disse, as mulheres estão sendo mães mais tarde e os pais mais tarde ainda. E, inclusive, com novas experiências. Às vezes o sujeito, esse novo pai, já teve filhos, já os filhos criou, já não sei o que. Mulher que ele vai ter depois. E aí ele resolve ter um outro filho agora, né? E aí assume um outro papel. Queria pontuar a responsabilidade que se atribui a essa criança, que é essas expectativas que se tem em relação a ela. Ou seja, ela é produzida como, né, um bem mesmo. Sim. É horrível, é péssimo. Esses dias, eu acho que assim, a representação, né? Sim, e aí espera-se que ela cumpra determinados papéis também, que é de agradar os pais, que é de trazer felicidade, que é, né, um passatempo, é aquela preencher outros espaços, que daí uma vida agitada de juventude, maturidade, trabalho, já não pertence mais a eles, né? Agora é o filho só. Exatamente. Vamos pro intervalinho? Vamos lá. A gente vai então pro último intervalo desse programa, vai lá, toma uma água e volta rapidinho. Na estação mais fria do ano, você pode se aquecer em um só lugar. Na Casa Blumenau, a loja preferida da região. Cobertores, edredons, mantas e tecidos em soft nas mais diversas cores e estampas, tanto para adultos quanto para jovens e crianças, nas melhores marcas do mercado. Aqui você encontra qualidade e bom preço, também no setor de mesa, tapetes e vestuário. Para eles, casacões, sobretudo, japonas, jaquetas, casacos em veludo e lã. Para elas, casacos, jaquetas, japonas,
blusas e coletes. Mercadorias para todos os gostos e bolsos e nos mais variados tamanhos. E para o banho, jogo de toalhas, roupão masculino e feminino e até touca para cabelo. O melhor em cama, mesa, tecidos, banho e tapetes você só encontra na Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Em Pelotas, a Blumenau fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo com o programa Entre Nós, hoje, quinta-feira. Estamos falando um pouco sobre o papel do pai, quem é esse pai? E a gente está até rindo aqui, porque a gente vai, conversa bastidor, e aí fica aquela coisa que a gente continua meio idealizando o pai, o papel do pai que foi imposto pela sociedade, né? E eu inclusive, questionava aqui nos bastidores, no intervalo, qual a importância desse pai. E aí eu gostaria que vocês dissessem... Eu vou deixar essa lembrar primeiro. Não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. É importante, sim, para a constituição da personalidade que alguém ocupe esse papel. Né? Como eu já falei, não importa se é o pai biológico, se é o pai adotivo, se é o padrasto, se é o avô, se é o tio. Né? Mas para a criança precisa sim ter esses dois papéis, né? O papel do pai e o papel da mãe. Agora, quem vai ocupar, né? A forma que vai ocupar é que é importante para a criança. Né? Precisa ser uma figura masculina e uma feminina. Nesse sentido, sim, mas que tenha... não entrando nessas questões sexistas, né? Sim. Mas assim, que cumpra este papel. Tá. Não importa se vão ser dois pais ou se vão ser dois homens ou duas mulheres, mas que ocupem este papel. Tá. O papel do pai e o papel da mãe. Entende? Tá. Para a personalidade é isso. Complicou bastante. É isso. Complicou bastante. Bom, o que penso é que é o que nós estamos chamando de pai, né? Acho que precisa definir o que é esse pai, né, dentro da sociedade. O que é que nós atribuímos e dizemos, não, isto é ser pai, isto é papel de pai. Né? Porque nós vamos ver muitos casos, como, e aí vou pegar tua fala nos bastidores, né? Nós vamos ver muitos casos que este papel atribuído ao pai é o sujeito que abusa sexualmente da criança, é o sujeito que pode ser drogado, é o cara que não dá assistência, que bate na mãe, então tudo. Tá. Quando a gente socialmente diz pai, o entendimento que se tem das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão na rua, o sujeito que gerou, né? O pai biológico, ou aquele que cuida da casa, o provedor. A gente tem essa questão. Ou é o pai biológico e é provedor, ou é o provedor que está ali, né? O que precisa ser discutido é que modelo de pai está aí hoje em dia. Então,
eu acho que são referências, né? Porque senão não tem como, né? Porque eu não creio que dois homens, quando adotam então uma criança, que eles vão ter um papel feminino e tal. Mas qual é a referência que esta criança vai ter então de mulher na vida dela, que pode ser atribuído ao papel de mãe? Sim. Ao contrário disso, indiferente de onde é que esteja essa criança com uma mulher, ou criada por uma mulher e um homem, criado por duas mulheres, qual a referência do masculino que ela tem, né? Qual a referência desse ideário de pai, que é essa questão do que a gente idealiza que seja o pai, o que a gente espera que esse pai seja, né? Que é o protetor, o provedor, o que dá amor, carinho, educação, que impõe limites. Né? Quem é isso? Porque nós temos que pensar que este pai, inclusive a invenção da palavra, até a atribuição dos papéis, é invenção humana. Somos nós que inventamos tudo isso. Né? Nós inventamos, inclusive, a forma que é o socialmente correto ser pai, né? E quantas vezes a gente não ouve a pessoa dizer: mas fulano é mais pai da criança do que o pai, né? Por quê? Porque a gente já está colocando aí um juízo de valor no que é ser pai, um jeito correto de ser pai, né? E não existe maneira certa, na minha opinião, não existe maneira certa. O ser pai aí vai de acordo com uma série de possibilidades, uma série de entraves, cada um vai desenhar o seu caminho para ser esse pai do século XXI. O que a gente tá vendo, diferente da década passada e de outras, né, cada vez mais atrás, vai ficando mais endurecido esses conceitos. E a gente está vendo uma abertura agora maior de diferentes formas de ser pai, porque nós temos diferentes configurações familiares. Né? A pessoa não se limita, pode não se limitar hoje a um só casamento, então pensa se a pessoa se casa 2, 3 vezes, tanto o homem quanto a mulher, e tem filhos, não precisa nem se casar, pode ter filhos com 2, 3 pessoas diferentes. Como é que fica essas representações familiares? Né? Então essas configurações, exigem novos papéis de mães, novos papéis de pais, novos papéis de família. Porque o pai do seu irmão pode não ser o seu, né? A mãe do seu irmão pode não ser a sua. Então, exige outras configurações que a gente tem que redefinir o papel de pai. Quando chega perto do Dia dos Pais... E é uma coisa que a gente parou, assim, quando eu escolhi o assunto, eu parei e pensei, e ainda não está... Para a maioria não está bem redefinido isso. Não está. Não está. Não está. Eu concordo que não está. Não está, né? Tanto que a gente aqui discute, vai e volta, e conversa, e porque nos é colocado, e isso vem passando de geração para geração. E isso é complicado, né? De cortar e de... não vai ser, eu acredito que não vai ser cortado. As pessoas, as questões e os conceitos e eles vão sendo transformados. Mas, Fernanda, no tempo, é longo. O que nos faz discutir é a proximidade de uma data criada comercialmente, uma série de coisas. Então, olha só, a gente para refletir sobre essas questões em determinadas datas, né? Então, o que vem também trazendo como o pai, o Dia dos Pais, um modelo imposto dentro da sociedade, que nos traz a mídia, que nos traz o interesse também comercial, do presente, do comprar, do vender, o tipo de pai. E aí, se a gente dá uma passada nas propagandas de televisão, na internet, as próprias propagandas começam a desenhar um modelo de pai que vai interferir na cabeça dessa criança, da mãe, da família, de que pai é esse, que tipo de pai que tem que ser.
Então, hoje em dia, nós homens, vivemos assombrados por essa questão também de, você tem que ser o pai X, o pai Y, né? Te encaixar, mas não é assim, né? Não. Na realidade, não é assim. Sim. Mas todo mundo fica buscando, então, cumprir com esse modelo, com esse papel. Mas essa flexibilização é muito importante, né? Sim. Acho que assim, as crianças têm muito a ganhar com esses novos pais, né? Nesse sentido, assim, de pais mais participativos, que estão buscando, né? Que querem realmente participar do desenvolvimento dos filhos e querem ser pais no sentido de que eles acham que o que é ser pai, né? É dar amor, dar carinho. Se antes isso ficava muito a cargo da mulher, hoje os pais estão buscando por esse espaço. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. As crianças têm muito a ganhar. Até porque a gente tem que pensar que, por exemplo, demonstrar amor não era uma característica, né, do pai. Não era manter a distância e o medo. E o papel do masculino. Claro, da questão. Sim, né? Homem não pode demonstrar amor, não pode ser afetivo, né? Não pode chorar. E hoje a gente vê uma reversão dessas questões. Você vê mesmo os pais levando as crianças para brincar, você vê os pais nos parques, nas praças, você vê beijando na rua, abraçando, que não se fazia isso. Então, esses novos pais têm contribuído também para uma outra formação humana, né? Para pessoas mais dinâmicas que conseguem se expressar sentimentalmente com maior fluidez do que gerações passadas, né? Você vai falar com meninos adolescentes e que vêm de convivências assim, eles falam mais de seus sentimentos do que meninos que não tiveram isso com os pais. Eu acho que colocar esse parâmetro também, né? O quanto esses novos pais, essa nova configuração tem influenciado na formação humana dessas pessoas. Sim. Né? Essas pessoas, elas falam mais de amor. Elas falam mais de sentimento, ou de raiva, ou de amor, mas falam. Elas vivenciam isso com mais intensidade. Isso é um ganho importante. Sim. Nesses novos pais. E com certeza esses que agora passam por esse processo, essas crianças, elas também vão reconfigurar esses papéis na próxima geração, de outra forma. Pais diferentes. Exatamente. Com certeza. E a gente vê até acredito que antes até por essa coisa do medo, da distância, então já botava, tu não fica com essa parte, tu não pode, né, ter sentimentos, mostrar sentimentos, né, até para poder manter a disciplina. E isso mudou totalmente, né? A gente vê reflexo na educação das crianças, que está se buscando conversar mais, não bater, né? Isso é reflexo, é essa mudança. Delas buscarem, delas até desarmarem o pai, né? Como um eu te amo, que não se ouvia antigamente. Né? Em outras gerações era muito difícil. Vir, né? Aquela coisa assim, era a distância. Com a mãe era mesmo o amoroso, né? E o pai não, era o que dava disciplina e tudo, e hoje são os dois, né? O que a gente, mais uma vez, eu acho que tem que ser reforçado é que, ainda assim, com toda essa questão desses novos papéis, dessa nova configuração, dessa questão, né, dessa vivência sentimental que se tem, indiferente disso, isto pode ser vivido como biológico ou com qualquer outra figura do lado. Porque quando a gente fala, eu fiquei pensando aqui se também nas nossas falas agora, não fica pensando, o pai assume, mas o pai pode ser o irmão, pode ser o avô, pode ser o pai biológico, pode ser o padrasto, pode ser o tio, a figura que está ali e que assume este papel na vida dessa criança.
que vai fazer com que seja um adolescente predisposto a falar de seus sentimentos, porque uma das questões que a gente vê quando discute, fala com famílias, é que os adolescentes, eles são ausentes, revoltados e uma série de coisas. Mas eles são dentro da casa, porque fora, com os amigos e com uma série de coisas, não, eles são muito sentimentais, Sim. falam de seus sentimentos, que também é reflexo dessa relação que se tem com a família. Né? Percebe-se muito isso, nós que trabalhamos com pessoas, né? A gente percebe muito isso quando você está tratando com um adolescente que tem uma figura paterna que age tentando essa aproximação, ou que foi uma criança que teve essa aproximação, e quando você fala ou trata com um adolescente que não teve esse tipo de tratamento, que foi um distanciamento. Esse geralmente não consegue se expressar, colocar seus sentimentos, se expressar, né? Não, acho que é bem isso, Luciana. Assim, essa questão que acho que a gente está discutindo é a questão de um papel. O ser pai é um papel, não importa quem vai ocupar esse papel, entende? Precisa ter alguém que ocupe, mas quem vai ocupar, não importa, que seja alguém afetivo, que faça bem para a criança, essa é a questão, né? Então, podem ser, a gente precisa flexibilizar, porque realmente as configurações estão diferentes. Vão mudando, né? E que bom, eu acho que é saudável a gente ter um pai, uma pessoa que não é o pai biológico, mas que está ali fazendo este papel, que poderia ser muito melhor, né, do que ter, que se o pai biológico fizesse. Sim. Isso é que é importante, né? Sim, e essa reflexão toda que a gente fez aqui, dá para mudar até a pergunta. E existe alguém de verdade que não tem um pai, então? Né? Se é a figura, porque quando eu me lembro de uma das conversas, tem pessoas que vão dizer que era melhor não ter pai, mas existe alguém que não tem? Se na verdade essa construção, essa referência a gente pega não somente do biológico, não somente, né, de quem está ali, na verdade existe alguém que não tem, então, né, na verdade acho que todo mundo tem, né? Né, que vai construir isso dessa forma. É que a gente é tão marcado pra gente que o pai né? Sim. Quem engravida a mãe, pronto, né? Tão marcado, ou quem cria, ou quem cuida, hoje não cabe mais. Então, não cabe. É isso. Tá certo, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi muito saudável, porque abriu bem a cabeça, acredito que das pessoas, dessa situação do pai. Quem é o pai? As pessoas vão se voltar e começar a pensar. Não, acho que a nossa missão aqui é deixar que as pessoas fiquem muito confusas na casa delas. Muito confusas na casa delas. Porque acho que é isso. Para pensar, para a gente sair da zona de conforto, a gente precisa ficar incomodado. Fácil, né? A gente precisa ficar incomodado. E eu que agradeço mais uma vez estar aqui. E aí com a Suelen, que pessoa maravilhosa também, né? Que esse debate foi bom. E a gente vai ter mais debates desses assuntos que são interessantes e que muitas vezes não tem um espaço adequado, nenhum espaço maior para a gente discutir. É joia. Obrigada. Conte conosco. A gente que agradece. E agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. Espero que a gente tenha passado alguma coisa importante para vocês, ou como eles disseram, os nossos entrevistados entre nós, que a gente tenha barulhado um pouco a cabeça de vocês para vocês pensarem mais e saberem mesmo qual a importância, o que é o pai, se você está sendo um bom pai, não no sentido da palavra exatamente, mas se você está exercendo não esse papel, mas sendo uma pessoa boa com quem você está convivendo. A gente se encontra no próximo programa ao vivo, quinta-feira que vem, e esse programa é reprisado, é colocado também no YouTube, no Facebook, e o nosso próximo encontro, então, é quinta. Até lá!